em que já ministramos a escola bíblica dominical, e agora no culto à noite estamos trazendo a todos a mensagem da palavra de Deus, acreditando que o Senhor Jesus está com cada um que nos assiste, está com cada um que está na igreja, e está com cada um que não está podendo ir à igreja, está com cada um que ama a Jesus e a sua palavra. Para dar base ao texto que vamos, a pregação que vamos trazer da parte de Deus, queremos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Querido Deus, nosso Pai, te damos graças por mais uma vez termos a tua permissão, Senhor, de estarmos na tua casa, louvando e agradecendo o teu santo nome e te adorando, Senhor, e também reservamos momentos para ouvirmos a tua palavra, que tem todo o poder. E que o Senhor nesta noite possa agir em toda a vida, Senhor, para que possam realmente, Senhor, cada um de nós crermos, Senhor, nas evidências que a tua palavra mostra, que Jesus Cristo, ele ressuscitou, aleluia, e que está nos céus à destra de Deus, e que prometeu também nos levar para ele. E assim, ó Pai, queremos que a tua palavra santa e gloriosa opere na vida de cada um que nos ouve, em nome de Cristo Jesus, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. As palmas engrandecem ao Senhor com o nosso louvor ao Deus Altíssimo. Deus é santo, maravilhoso, poderoso. Então aqui temos 3 versículos que vai nos ajudar também a compartilhar com a igreja e com os amigos que nos ouvem e que nos assiste através da mídia. As evidências da ressurreição de Jesus, que nos mostra o caminho, que tem importância, né, na vida de todo. Porque na verdade o ser humano, ele tem a morte como certeza, né? Mas quanto à eternidade, as opiniões são divergentes, não são conclusivas, e por causa do conhecimento da palavra de Deus, que gera fé no Filho de Deus. Então, daí na passagem bíblica lida, e o seu contexto, que é o capítulo 14 completo, e onde mais o Senhor nos permitir ler nesta noite, é o nosso contexto. Porque Paulo, ele associa história e profecia, e vocês vão entender por quê. O verdadeiro evangelho
e o falso, a morte e o triunfo da ressurreição, a maravilha do corpo da ressurreição e a revelação de um mistério e o triunfo da vida sobre a morte. Quando é dito lá no versículo 54, tragada foi a morte pela vitória. Foi o que Jesus nos trouxe com a sua morte e ressurreição, a vitória sobre a morte. Então, as dúvidas poderão ser dissipadas de acordo com o seu entendimento da palavra de Deus. Então, você mesmo que ouve a palavra de Deus, peça ao Senhor. Se você ainda tem dúvidas, peça ao Espírito Santo de Deus que lhe ajude na compreensão da palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E entre os crentes de Corinto havia alguns, não era todos, que duvidavam, porque eles diziam no versículo 12, o apóstolo Paulo diz: como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, mas Paulo diz bem certo que, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e que os irmãos de Corinto tinham esse conhecimento. Então, essa exortação de Paulo era mais para aqueles que ainda estavam com dúvidas, e porque faltava-lhes um ensino claro e com autoridade. Então, quando se prega a palavra de Deus, se prega com autoridade, com convicção, porque não há nada neste mundo da parte dos homens que nos inspire tanta autoridade como a palavra de Deus. Não estamos aqui para transmitir dúvidas, mas queremos que Deus sane ou sare as dúvidas que cada um tiver a respeito da ressurreição de Cristo. Porque se você crer em tudo sobre Jesus e duvidar da ressurreição, então implica que você está andando apenas meio caminho. Você precisa andar todo o caminho. Você precisa crer de verdade no que as Escrituras diz. Porque no mundo que nós vivemos, e até mesmo no Brasil, existem muitas pessoas que estão alheios à pessoa de Cristo, que ignoram que o próprio Cristo Jesus existiu, ou que existe no céu. Então, parece que havia alguns em Corinto que negavam a ressurreição do corpo, porque eles diziam: os mortos não ressuscitam. Porque, como Paulo bem explica, faltava-lhes um ensino mais com autoridade,
para que eles se recuperassem do erro que lhes afastava da verdade, a verdade que leva à confiança. E para Paulo isso era um erro grave, que precisava, esta pessoa precisava ser recuperada, para não ficar exposta às opiniões que são tantas. Assim também nós, amigos e irmãos, precisamos ter convicção da palavra de Deus, para que em nós gerem confiança, baseado em fatos, não em supostas opiniões da verdade, porque realmente Cristo existiu. Ele faz parte da nossa história, uma vez que ele nasceu, viveu e morreu no meio de nós, e a sua morte e ressurreição não foi somente por acaso, algo sem objetivo. Jesus não morreu para ser mártir, porque ele é o Filho de Deus. Ele é enviado de Deus com o propósito de revelar de Deus Pai a salvação para todo ser humano. Amém? A ressurreição de Cristo e a imortalidade. A ressurreição de Jesus é um cumprimento profético. E Paulo se baseou na sua pregação, no seu ensino, nas passagens dos profetas do Antigo Testamento. E com base nessas passagens, Deus revelou a sua vontade, porque diz que a ressurreição de Jesus é um cumprimento profético. Não foi nada inventado pelo apóstolo Paulo. Não foi o apóstolo Paulo que criou esta doutrina. Foi Deus que revelou pelos profetas e estava confirmando através do apóstolo Paulo, né? E veja que lá em João capítulo, acho que eu tenho anotado aí, no capítulo 10, João capítulo 10, versículo 17 e 18, vemos que Cristo se entregou voluntariamente. Por isso, ele diz no versículo 17: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Jesus, de modo espontâneo, se entregou, se voluntariou. Ele não foi obrigado pelos homens, ele se deixou levar, mesmo sabendo do sofrimento que ele ia passar, das dores que ele ia sentir. Mas ele dizia: por isso o Pai me ama. Por que que o Pai amava Jesus? Porque Jesus dava a sua vida para recebê-la outra vez. Ele deu, ele se ofereceu como sacrifício ao Pai, em obediência a Deus, para que houvesse salvação, houvesse possibilidade de o homem deixar de pecar
crendo no Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou aqui teimando com o vento, irmãos. Aleluia. O vento não deixa a página no lugar quieto. Olha aí. É um vai e volta. Aleluia. Eu chamo para cá, o outro vai para lá. Vamos lá, no versículo 18. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ainda tem outro versículo, né? Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento Jesus recebeu de quem? Do meu Pai, ele disse. Então houve voluntariedade na sua decisão de agradar o Pai na obediência. Por isso se entregou aos homens para ser torturado e morto da pior forma de morte, que era a morte de cruz. E muitos atualmente também não acreditam que Jesus existiu, nem sequer que Jesus existiu, porque estão sendo bombardeados pelo inimigo com falsos ensinos errôneos. E as pessoas estão sem crer em Jesus. E da mesma forma, muitos também não acreditam que Jesus ressuscitou. No começo, até os seus próprios discípulos não acreditavam. Mas depois vieram a crer. Aleluia. Porque não adianta a gente seguir Jesus por todo o caminho e se perder, porque não acredita que Cristo ressuscitou e voltou ao céu. Então ele se entregou por nós. Para quê? Para nós conseguir viver para Deus, nos entregando para Deus em santidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja que Lucas eu até anotei o versículo para ser mais rápido. De Atos capítulo 26 e versículo 23. Quando Lucas, o que escreveu Atos dos Apóstolos, ele descreve a Paulo perante o rei Agripa. E Paulo diz publicamente, no versículo 23, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Então Paulo, ele começa a explicar que Cristo morreu e ressuscitou, e que essa sua ressurreição é a primeira. Eu quero que você entenda isso, meu amigo.
Eu quero que você entenda isso, meu irmão. Que sendo Jesus Cristo as primícias, como Paulo diz, baseado em Levítico também, quer dizer que foi só ele, Jesus, homem, que ressuscitou e foi para o céu. O primeiro e por enquanto o último. O primeiro e único, é a palavra mais certa, o primeiro e único. Todos os demais que morreram nessa crença e nessa fé estão ainda no paraíso com Deus, a qual o pastor aqui falou de seio de Abraão, lugar de descanso, mas ainda é um lugar provisório, porque o Senhor Deus, Ele quer completar o número dos salvos, para que Ele possa novamente buscar a sua igreja, em que todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Então veja qual a doutrina que estão pregando por aí, se está conforme a Bíblia ou não. E você mesmo, meu amigo, tome a sua decisão de crer no que a Bíblia diz ou não. Então Jesus foi o primeiro que ressuscitou e o primeiro que está participando da imortalidade. Quer dizer que existem tipos diferentes de ressurreição. Quer dizer, Jesus morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Agora, Lázaro, ele ressuscitou para depois morrer. Entenderam? Então só Jesus é quem tem a imortalidade ainda, porque ele é o primeiro. Assim como a festa das primícias falava do primeiro molho, ou seja, do primeiro feixe de trigo que era apresentado na festa das primícias, em que se ofertava as primeiras coisas. A primeira oferta do trabalho, da colheita de cada um. E ele, Jesus Cristo, ressuscitou não mais para habitar na terra, para depois morrer novamente, como Lázaro de Betânia. A ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico, já que houve testemunhas. Diz 2 Timóteo 1,10: aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, que interessante, né? Cristo morreu para vencer a morte. Como é que a gente vence a morte? Morrendo, né? Desde os tempos passados, que os discípulos, que os crentes eram perseguidos porque adoravam
um Deus que havia morrido. Mas eles esquecem que no terceiro dia Cristo ressuscitou. E que a primeira mentira de que Jesus não tinha ressuscitado veio da parte dos romanos e dos religiosos. Os líderes religiosos não queriam de maneira nenhuma que se dissesse ou que se pregasse que Cristo tinha ressuscitado, a fim de que o povo ficasse enganado. E a gente pergunta já porque Cristo não era nada para eles, e por que eles tinham medo? Eles tinham medo porque a consciência deles, embora eles tenham feito todo o mal a Jesus, mas as consciências deles estavam implantadas, porque foi implantado por Deus a nossa necessidade de adorar a Deus, de servir ao Senhor, de crer que existe um Deus verdadeiro, porque Ele aboliu a morte e trouxe luz à vida e trouxe incorrupção. E os saduceus ficaram sabendo disso, porque eles no princípio quiseram desmoralizar Jesus, trazer vergonha ao Senhor, e inventaram aquela história de que havia um irmão que morreu e que não deixou filho. E houve 7 esposas que morreram e nenhuma delas deixou filhos. E eles queriam saber de Jesus, se lá na eternidade, se lá no céu, de quem esse homem teria como esposa, porque eram 7. E eles julgavam que Jesus iria se contradizer, mas Jesus disse qual era o erro deles, lá em Mateus 22 e 29, que era: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque no céu não haverá casamentos, mas as pessoas serão como anjos. Então pode ser que os anjos também sejam assexuados, sem sexo. É outra verdade das Escrituras, né? E o poder de Deus, Deus tem poder de fazer as coisas muito melhores do que pensamos. Mas graças a Deus, irmãos, que não eram todos que duvidavam. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12, também confirma com o versículo 34. Só uma pequena parte do versículo.
que diz: porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Muitos duvidam porque não conhecem. Mas aquele que conhece e duvida, perderão a bênção, né? Se não mudarem de ideia, né? Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Por isso que pregamos a palavra de Deus. Por isso que ensinamos a palavra de Deus, porque temos ordem de Deus para anunciar verdades diante de tanta mentira que há no mundo. Vejam que para provar a ressurreição de Jesus, Jesus Cristo apareceu depois de ressuscitado 10 vezes. Só de uma vez só, no dia da ressurreição, foram 5 aparições no dia da ressurreição. Primeiro, a Maria Madalena, Marcos 16:9. As mulheres de manhã cedo, em Mateus 28, 9 e 10. Aos 2 discípulos no caminho de Emaús, 2 Coríntios 24, 13 a 25. Jesus também apareceu a Pedro, lá em Lucas 24 e 34. E mais uma vez, aos 11, na noite daquele dia, de Marcos 16, 14, Lucas 24 e 36. Então, o total foram 5 vezes que Jesus apareceu no mesmo dia, até a noite, desde manhã cedo até a noite. Mas houve mais 5 aparições. Aos 11, uma semana depois da ressurreição, Jesus Cristo apareceu. João capítulo 20, 26 a 31. E depois Jesus apareceu a 7 discípulos junto, no mar da Galileia, em João 21, de 1 a 22. E apareceu também aos 11, em 1 Coríntios 15, 5 a 6. Mais de 500 irmãos ele apareceu de uma só vez. A Tiago, irmão do Senhor, lá no versículo 7 deste capítulo. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E finalmente, antes de ser assunto ao céu, em Betânia e no Monte das Oliveiras, Marcos 16 e 19, Lucas 24, 50 e 51 e Atos 1, 3 e versículo 9, apareceu também a Saulo. Atos capítulo 9, 3 a 5, 17 e capítulo 22, 5 a 8. Então são várias as referências, né? E assim também, com a ressurreição de Cristo, depois eu leio. Então Paulo foi o dos últimos a ver Jesus, a contemplar o Senhor, a ouvir a sua voz, a sentir bem de perto o Filho de Deus, onde Paulo mudou, o Saulo, né? A sua história foi mudada a partir do encontro com Jesus.
Aliás, todos os discípulos mudaram a partir do encontro com Jesus, com Cristo ressuscitado. Eles não foram mais as mesmas pessoas. Eles de verdade se converteram de um a um. Isso é maravilhoso, irmãos. Aleluia. E veja que se o crente não crê na ressurreição de Jesus, ele não será abençoado da forma que Deus quer que ele seja. Não se cumprirá nele a ressurreição de Cristo. Porque nós também, a palavra de Deus garante que se cumprirá. Que nós ressuscitaremos também, como Cristo ressuscitou. Diz o apóstolo Paulo ainda, mas de fato Cristo ressuscitou. É um fato, é uma verdade. Dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Quer dizer que a morte do crente é como um sono, mas não é um sono, é como um sono. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha então, os crentes só irão ressuscitar para a imortalidade na sua vinda, na vinda do Senhor. Porque diz o texto, cada um na sua ordem. Primeiro Cristo, ele foi o primeiro. Não adianta você querer colocar ninguém no céu antes do tempo. Porque aqueles que estão no seio de Abraão estão esperando pela vinda de Jesus, para que possam ressuscitar juntamente com aqueles que vão ser transformados no abrir e fechar de olhos. Esta é a garantia de Deus para nós. A ressurreição de Cristo. E de que também seremos ressuscitados. Como parte da colheita futura, que está lá em Levítico capítulo 23, versículo 9 a 14. Veja que Cristo, como Cordeiro de Deus, morreu na Páscoa. E agora, como feixe das primícias, no primeiro dia da semana, ressuscitou dentre os mortos. Como nós sabemos, 3 dias depois de ser morto. Veja a importância da crença em Jesus Cristo. Sem a crença na ressurreição de Jesus Cristo, não há apoio para uma vida cristã eficiente. Não vale nada a nossa vida, a vida do ser humano, se ele não acreditar na ressurreição de Cristo. E para nós, não importa a pregação, não importa a fé, sem a fé na ressurreição de Cristo, continuamos até com nossos pecados ainda. Versículo 17. É o versículo 17 que diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. É tudo voltando atrás, né? Não tem futuro. É regredir.
no versículo 18, se não houve ressurreição, todos os que morreram estão perdidos. Meus irmãos, a crença verdadeira se firma na verdade. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou. Esta é a verdade. Cristo morreu. Primeiro, segundo, foi sepultado. Terceiro, ressuscitou. Quarto, apareceu. Sem esses 4 elementos, são provas, e sem eles não existiria salvação para ninguém. Sabe por quê? Porque esse ensino, primeiramente, é segundo as Escrituras. Porque Paulo fala dos profetas que revelaram isso. E em segundo lugar, o primeiro lugar é o fato histórico. Em segundo lugar, é uma doutrina, é um ensino, é uma verdade. E que Deus possa nos abençoar, abençoar a todos que possam crer realmente que Cristo ressuscitou, que deu a vida antes por nós, mas que ressuscitou, e que Ele foi as primícias dos que dormem, dos que morreram, e que voltará novamente para ressuscitar aqueles que morrerem e também levar aqueles que estiverem vivos. Ele vai transformar. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Graças ao nosso querido Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém.